Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Carlos Eduardo e hoje vamos apresentar a segunda parte do captor de elétrons da Terra. Quem não viu o primeiro vídeo, vou deixar na descrição o primeiro vídeo para vocês poderem acompanhar e entender do que se trata esse segundo vídeo. Vamos falar um pouco sobre a teoria do captor de elétrons da Terra. No site deles mesmo tem uma definição do que é o captor de elétrons. Diz o seguinte: a energia fornecida pelo campo eletromagnético da Terra que pode obter instantaneamente para realização de trabalho. O surgimento ocorre através da interação de forças dos campos elétrico, eletromagnético e gravitacional. Bom, o que eles quiseram dizer com isso? Que a energia da Terra era uma frequência ressonante. Nós sabemos que a Terra tem uma frequência chamada ressonância de Schumann. Essa ressonância fica em torno de 7,85 Hz e trabalha entre o solo e a ionosfera, né? E essa frequência é como se fosse o batimento cardíaco da Terra. Na década de 80 e 90 disseram que chegou a 13 Hz, mas vamos considerar que essa frequência de Schumann continua 7,85 Hz. Tesla já trabalhava em cima dessa frequência, antes mesmo dela ser descoberta e ser chamada de Schumann. Tem até um projeto. Então, eles pegaram o que era o captor de elétrons? O captor de elétrons era um indutor, né, como esse aqui, um indutor que gerava um campo eletromagnético e com um fio condutor, né, o circuito fechado. Então isso aumentava a corrente. O que acontecia? Esse enrolamento aqui, ele era especial, não é um enrolamento comum, um enrolamento especial, e fazia interação de campos magnéticos. E através de um aterramento, uma malha de aterramento, conseguia fazer uma ressonância com a frequência da Terra. Essa seria a principal teoria. Então o que aconteceu? Eles descobriram esse captor de elétrons, né, essa forma de obter energia, e pensaram assim: vamos começar a botar isso no mercado, vamos ver, vamos pegar a parceria, vamos falar com a companhia. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi acionar a companhia da região, a CEMAR, e para ela poder ficar ciente do que estava acontecendo no equipamento deles, e fizeram uma avaliação. Foi lá um engenheiro, foi um técnico e instalou lá os medidores deles e começaram a avaliar o sistema. Então, eu tenho aqui, vou deixar para vocês aí no vídeo, esse documento que foi me dado pelo próprio Nilson, tá? Mostrando o que aconteceu e provando a eficiência do captor de elétrons. Então pessoal, na segunda folha tem a medição do relógio com as cargas apenas sem o captor de elétrons, tá? São testes. E na terceira folha tem já o captor de elétrons inserido no sistema com as cargas do lado do captor. Então na terceira página foi inserido o captor de elétrons, tá? E foi ligado as cargas, totalizando 6.000 watts. E se manteve a medição, que está aqui na página, medição 2, que é na parte do relógio, foi mantido os 22 watts de consumo. E foi ligado depois, captou os 6.000 watts. Depois, na próxima página, tem as medições feitas com o alicate amperímetro do fio terra e do fio do condutor na leitura do aterramento do sistema. Na próxima página tem também outra leitura do condutor, né? E foi inserido um segundo captor de elétrons através do primeiro. Esse já era um captor mais, tinha uma corrente maior, cerca de 1.300 amperes. Na próxima folha tem a leitura de temperaturas, tá? Quem quiser ver
dá uma pausa no vídeo, dá uma lida, dá uma olhada. E na próxima página continua a leitura. A partir de 5 minutos chegou a 100 graus. Foi ligado um motor também para ver a operação das cargas indutivas. Foi analisado isso. E o final eu vou fazer questão de ler com vocês, porque é bem motivador, né? Você receber um documento desse da própria companhia. O que se pode concluir após essa análise é que temos geração entre a fonte primária, a rede SEMAR, e a carga. As cargas acionadas sempre foram superiores à potência solicitada desta fonte primária, aproximadamente 20 watts. Peguei o peso do captor de elétrons 1 muito leve, parecendo não conter núcleo ferromagnético. Quando ligados, os aparelhos se comportavam como transformadores pelo barulho e vibração. Este aparelho, na minha humilde opinião, revolucionará o setor elétrico mundial. A SEMAR precisa entender e associar-se ao projeto e seus inventores. Com este aparelho no mercado, as distribuidoras se tornariam apenas fonte de excitação do sistema acima mencionado. Todas as palavras e experiências por mim mencionadas podem ser tomadas como imagináveis, mas foi o que eu vi e aqui relato. O invento, como os seus construtores dizem, foi inspiração divina. Também gosto dessa origem. E tem a foto do pessoal que fez essa avaliação. Bom, em posse dessa informação, eles disseram, vamos botar isso no mercado, vamos entrar em contato com a imprensa, vamos fazer um coquetel. Foi feito coquetel, tem vídeo lá do coquetel ainda no YouTube. E eles contataram o ministro de Energia, o Edson Lobão. Bom, aí as coisas começaram a tomar outros caminhos. Eles começaram a instalar na residência, ou em alguns lugares, aliás, em indústria primeiro, eles quiseram instalar em indústria, empresas, e faziam um relatório junto à companhia, ligava para a companhia e dizia, vamos fazer uma instalação aqui nesse lugar, e vocês vêm, acompanham a instalação, fazem a medição e instalavam. Então, eu tenho aqui uma fatura, uma sequência de fatura de conta de energia. Tem a primeira fatura, que é do dia 26/8, e a conta era de R$ 1.669,43. Tudo bem, aí foi instalado o captor de elétrons. Aí o próximo mês, que é o mês 9, ainda veio R$ 1.698,06, que é a fatura do mês anterior. E aí começou a ter um relativo ganho nessa empresa. A conta do dia 28/10 veio R$ 668. Aí você viu R$ 1.000 de economia, mas ainda era pouco, porque nessa empresa tinha alguns equipamentos que não puderam ser convertidos para monofásico. Lá o monofásico é 220, o captor era monofásico. Esse equipamento era trifásico, era um equipamento importado, muito caro, então quiseram deixar de fora da rede do sistema do captor. Então esse equipamento foi o causador desse valor ainda alto, poderia ser bem menor. E aí vem o próximo mês, que é o mês 11, 776. Então os caras falaram, poxa, a conta caiu, vamos meter pau. E aí a companhia pensou assim, nossa, uma empresa, já perdemos R$ 1.000 na conta desses caras. O que a gente vai fazer agora? Se o troço se espalha por aí pelo mundo afora, pelo Brasil inteiro, a gente não vai trabalhar mais. O que vai acontecer? Se em um lugar só já teve R$ 1.000 de economia, e agora? Não satisfeita, o que ela fez? Conseguiu um pedido de busca e apreensão, e foram cumprir essa busca e apreensão lá na empresa deles, e para pegar os captores, para poder ver o que estava acontecendo. Chegando lá, o fato deles serem pretos foi que encontraram alguns medidores. Na verdade, eu acho que foram 3 medidores, saiu na internet, saiu na mídia, 3 medidores, e esses medidores parecia que estavam sobre uma espécie de penhora, e esses medidores não tinham que estar lá, mas só que o Nilson tinha documentado o empréstimo desse medidor para fazer os testes. Lógico,
você tem um equipamento desse, tem que ter medidor para fazer equipamento, para fazer a medição, tem que ter o reloginho para poder ver como se comporta. E esse foi o fato de eles terem sido presos, né? Vocês podem pesquisar na internet e vocês vão ver. Então foi paga a fiança, ficaram uma noite, saíram e tudo bem. E a partir daí houve um enfraquecimento, você não via mais aquela ânsia, né, por parte deles. Eles começaram a fazer contato com empresas internacionais, com empresários de outros países, e esse foi o último, né, feedback que a gente recebeu sobre o captor de elétrons. Então foi uma ideia que nasceu no Brasil, teve uma perseguição muito grande e acabou, né, por ali mesmo. E até hoje a gente não sabe mais nada do que está acontecendo. Só o pessoal lá de fora que está movimentando essa questão do captor de elétrons nos fóruns, né? E essa é a última informação que nós temos. Então, pessoal, se vocês gostaram da informação, se vocês querem saber mais alguma coisa, deixa aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, isso é importante. Clique em gostei, porque quando você clica em gostei, outras pessoas têm acesso, porque o vídeo é divulgado mais vezes na internet e assim o vídeo fica conhecido. Então, galera, muito obrigado por assistir até aqui e fiquem com Deus.